E olha, diante desse aumento que a gente vem acompanhando em várias partes do país de casos positivos de Covid-19, capitais como São Paulo e Paraná recomendam que as pessoas voltem a usar máscara de proteção em locais fechados para tentar evitar o contágio. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Infectologia preparou uma carta sobre o uso de máscaras e a importância da vacinação. A gente vai adiantar essa carta, esse assunto para vocês, numa conversa agora ao vivo com o doutor Alexandre Naime Barbosa, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, também professor da Unesp. Doutor, bem-vindo. Muito obrigada pela presença com a gente neste domingo. Muito boa noite, Roberta. Muito boa noite a todo mundo que está ligado na CNN. Doutor, queria começar te perguntando, antes da gente falar sobre essa nota, sobre a importância do uso de máscaras neste momento, na visão de vocês, da sociedade brasileira, queria falar um pouquinho sobre essa sublinhagem, a BA.2. A nossa repórter acabou de dizer que a maioria dos casos já está sendo confirmada dessa variante. A gente tem informações sobre o escape dela em relação às vacinas que tomamos até agora, doutor? A variante BA2, ela não difere da BA1, muito menos da linhagem original da Omicron em relação à efetividade das vacinas. Nós sabemos que as vacinas contra a Covid, elas mantiveram a eficácia contra os desfechos duros na variante Omicron em geral. Então, nós sabemos que, principalmente contra o desfecho hospitalização, contra o desfecho óbito, que são aquelas variáveis que mais interessam, as vacinas continuam bastante efetivas e corroborando o que nós sempre falamos em relação à dose de reforço. Contra a Omicron, é essencial que a população em geral tenha a terceira dose, a primeira dose de reforço efetuada, e que as populações mais vulneráveis tenham as suas doses de reforço, a quarta dose feita, para que essa efetividade contra a hospitalização e óbito seja mantida. Não há diferença em relação às sublinhagens da Omicron, a BA1, a BA2, ou mesmo a BA4 e a BA5, que já estão circulando de alguma forma em outros países e de forma menos intensa no Brasil, em relação à efetividade das vacinas. Sim. Doutor, o que a sociedade está explicando nessa carta que vocês vão divulgar nessa próxima semana? Na verdade, nós vamos reforçar o que a Associação Médica Brasileira, junto com todas as outras sociedades, já colocaram. O uso de máscara é um item muito importante para a segurança pessoal, para a segurança individual. É considerada desde sempre, até muito antes da pandemia, um equipamento de proteção individual. E, nesse momento de alta transmissão que nós temos, as populações mais vulneráveis, aquelas pessoas que, mesmo vacinadas, ainda acabam tendo risco, principalmente de hospitalização e óbito, devem manter o uso, o que a gente chama de gerenciamento individual de risco, quando estiverem em ambientes fechados, em ambientes com aglomeração. É por isso que muitas autoridades vêm reforçar a recomendação do uso de máscara. Então, a recomendação significa orientar que é sim um equipamento de proteção muito importante, evitando ou diminuindo o risco de infecção, principalmente desses grupos que são os mais vulneráveis. A Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor, considera suficiente essa recomendação do uso de máscara em locais fechados? Nesse momento em que a flexibilização que houve nesses últimos meses acabou por fazer com que muitas pessoas tivessem uma sensação de segurança muito maior, fica muito difícil a obrigatoriedade de uso de máscara, mas é óbvio que a depender do estado em que a pandemia esteja, por exemplo, se num cenário improvável nós voltarmos a ter alta de hospitalização e óbito, essa recomendação ela tem que mudar para obrigatoriedade, ou seja, nós temos que ir tomando os passos dentro da pandemia de acordo com o que os números se apresentam. Mas nós não estamos mais no começo de 2020, quando nós não tínhamos nenhuma arma contra a prevenção ou mesmo contra o tratamento em relação ao SARS-CoV-2. Hoje as vacinas diminuem consistentemente o risco de hospitalização e óbito, e é importante fazer esse gerenciamento individual de risco naquelas populações mais vulneráveis e essa sim manter o uso de máscara quando estiverem em ambientes aglomerados, em ambientes em que tenham falta de circulação de ar ou excesso de pessoas.
Doutor, e nesse momento com um número alto, de testes positivos para a Covid-19 em várias cidades, como é o caso de São Paulo, a recomendação para avaliar os sintomas e acompanhamento dos sintomas em casa muda alguma coisa com as doses de vacina, com grande parte da população vacinada com 1 dose, 2 doses, 3 doses e até uma parcela com a 4ª dose, no sentido de que qual seria um sintoma importante que deve ser determinante para que a pessoa procure um hospital, mesmo vacinada, mas infectada com a Covid? Agora, com a população, quase 45, 50% da população em geral com a dose de reforço, a chance de um indivíduo com menos de 60 anos precisar de hospitalização e óbito é muito pequena. Então, a recomendação para que seja monitorado existe sempre, mas o risco de hospitalização e óbito é muito pequeno. O que nós temos que tomar cuidado são com aquelas pessoas que estão parcialmente imunizadas ou não imunizadas, que há algum tipo de hesitação vacinal, pessoas que tomaram 2 doses, principalmente aquelas pessoas de mais idade ou que tenham comorbidade que não tenham feito a 3ª dose ou a 4ª dose. Essas pessoas, elas são consideradas grupos especiais de risco e devem sim procurar atendimento médico sempre que tiverem diagnóstico. E uma coisa que está acontecendo, infelizmente, nessa onda que nós temos agora, nesses últimos 2 meses de aumento do número de casos, é que, infelizmente, existe uma baixa testagem. E a baixa testagem é o pior dos cenários, porque eu não tenho diagnóstico, não tenho notificação e, muito menos, não tenho monitoramento desse paciente. Sim. Doutor, eu queria chamar a atenção para isso que o senhor citou. Muita gente aqui no Brasil com a carteirinha de vacinação atrasada. Tomou a 1ª dose, eventualmente não voltou para a 2ª ou para a 3ª. Muitas pessoas acham que já estão protegidas por parte da vacinação que foi feita e não voltam para completar o calendário vacinal. Isso pode ser responsável também por essa onda de casos que a gente está acompanhando agora, que eventualmente vai levar uma parte da população de risco a ter casos de complicação da doença? Em parte, sim, Roberta. A gente sabe que as vacinas, como a gente já discutiu, continuam, mantêm a eficácia em relação à diminuição na hospitalização e óbito, mas a vacinação ela só consegue ter algum impacto em relação à transmissão quando o indivíduo tem 3 doses em relação à variante Ômicron. A variante Ômicron é um vírus muito distinto, diminuiu a efetividade em relação à transmissão, mantendo contra a hospitalização e óbito, e por isso nós precisamos que as pessoas façam a dose de reforço. Veja que nós estamos muito aquém de um número satisfatório. Eu disse, e nós estamos mais ou menos por volta disso, então de 45% a 50% da população em geral com 3 doses de vacina. Faltam ainda 50% da população vacinável, da população que pode receber a vacina com a dose de reforço. Esse é um caminho mais importante a se percorrer. Num segundo momento, e na verdade, paralelamente, as pessoas de grupos vulneráveis também atualizando a sua 4ª dose. Agora, o Brasil vai recomendar para todas as pessoas acima de 60 anos a 4ª dose, tem muitos municípios se preparando para isso. E é isso que a gente deve fazer, alinhado a essa gestão individual de risco que a gente discutiu e também a toda uma linha de cuidados. Estão chegando no Brasil e também chegando pelo SUS, medicações que vão poder ajudar as vacinas em termos de prevenção, é o que a gente chama de anticorpo monoclonal, e mesmo medicações que têm comprovação de eficácia na fase leve, nos primeiros dias de Covid, e estão sendo negociadas com o SUS, já foram até aprovadas pela Conitec, que vão poder dar ao paciente toda uma linha de cuidados, aumentando a proteção contra na pré-exposição, antes que se exponha ao vírus, mas também quando isso inicia os sintomas. Tá certo, doutor Alexandre Naime Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e também professor da Unesp. Doutor, obrigada pela entrevista, bom trabalho. Uma ótima noite a todo mundo que está acompanhando a CNN.